para quem não vê. Bom, antes de qualquer coisa, né, respira, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse encontro demora muito para acontecer, né, uma vez por mês só. Bom, eu queria aproveitar e dizer para vocês, né, que quem quiser, né, intensificar ainda mais essa prática, esses encontros, né, esse grupo aqui, ele é gratuito, né, acontece uma vez por mês. Mas eu tenho também um outro grupo que é pago e a gente se encontra 2 vezes por semana, né? Para fazer exatamente isso que a gente vai fazer. Tem algumas aulas complementares também. Então, quem quiser e sentir essa vontade, tá? É só me mandar mensagem depois que eu explico como é que funciona, tá bom? É bem baratinho. Bom, vamos lá, respira, respira com o corpo todo. Respira como se fosse a primeira vez que você presta atenção nisso, como se tivesse reencontrando algo perdido, né? Às vezes na correria do dia a dia, né? Às vezes não, né? Quase sempre a gente nunca se dá conta, né? Que a gente respira. A respiração não precisa ser bonita, não precisa ser certa, ela só precisa ser verdadeira. Então vamos juntos. Sente-se, né, como puder, sem forçar nada, mas também sem cair. Então encontre uma postura, né, onde o corpo possa descansar, mas a consciência continue desperta. Talvez os ombros estejam tensos, talvez a mandíbula esteja apertada, talvez você tenha vindo de um início de dia já cheio, né, mesmo de manhã, ou de uma mente cheia. Está tudo bem. Vamos começar aqui. Então agora feche os olhos com suavidade e sinta o corpo de verdade. Sinta os pés tocando o chão. Sinta as mãos encostando nas pernas. Sinta a pele encontrando o ar. Observe os sons ao seu redor. O som da minha voz. E agora, leva sua atenção para a respiração, sem mudar nada. Apenas sinta o que já está acontecendo.
Respiração que entra, respiração que sai. Um movimento simples, mas se você realmente observar, vai ver que não tem nada de pequeno nisso. Agora, vamos tornar esse movimento mais profundo. Inspire bem devagar, contando até 4 na sua mente. Segura o ar por 2 segundos e solta, contando até 6. Como quem solta um peso que não precisa mais carregar. Então, inspira em 4, segura em 2, expira em 6. Então, a prática é inspira, contando mentalmente em 4 segundos, segura, contando mentalmente em 2 segundos, e expira, contando mentalmente em 6 segundos. Inspira em 4, segura em 2, solta em 6. A cada expiração, perceba o que está indo embora. Um aperto no peito, uma tensão na nuca, uma ideia fixa, uma cobrança interna. Solta. Deixa o ar levar o que não é você. Inspira em 4, segura em 2, expira em 6. Inspira em 4, segura em 2, solta em 6. Agora volte a respirar naturalmente, sem esforço, sem controle. Só observa. Sente como você está agora. Sente o corpo, sente o silêncio entre um pensamento e outro. Sente o que ainda precisa ser olhado e o que já pode ser deixado para trás. Essa respiração é a ponte entre a mente e o corpo, entre o caos e o seu centro, entre o fazer e o ser. E agora que essa ponte está mais firme, que o corpo repousa, mas a atenção vigia, podemos dar um próximo passo.
Vamos seguir juntos para a prática de Anapana, a observação pura e silenciosa da respiração, com mais presença, com mais profundidade, com mais verdade. Essa prática é simples, mas é profunda. É silenciosa, mas é poderosa. Você não precisa fazer nada de especial, você só precisa estar aqui. Leve a sua atenção até a região da entrada das narinas, entre o lábio superior e a ponta do nariz, na entrada onde o ar entra e sai. Não é para imaginar nada, nem visualizar, nem controlar. É para sentir. Apenas observe o ar que entra e o ar que sai. Respiração natural. Respiração tal como ela é. Se for longa, apenas perceba que ela é longa. Se for curta, apenas perceba que ela é curta. Se passa mais pela narina esquerda ou pela direita, apenas observe. Nada para mudar, nada para interferir. Apenas um ponto de atenção suave, como um guardião silencioso, como um vigia gentil. Respiração que entra, respiração que sai. Sua mente vai tentar escapar, vai tentar te levar para uma lembrança, para o passado, projetar o futuro, lembrar de um boleto, de um problema, ou para um plano, ou para um pensamento sobre a própria prática. Está tudo bem. Quando você perceber que se distraiu, não brigue com você mesmo. Apenas reconheça com gentileza que você se distraiu e volte. Volte para o ponto onde o ar toca. Volte para esse instante. Volte para a respiração sem julgamento, sem pressa. Sem cobrança. Se sentir sono, pode respirar um pouco mais profundamente por alguns instantes. Se estiver agitado, apenas reconheça isso e continue.
A sua mente é insistente, mas você é paciente. A cada retorno, você está fortalecendo o músculo da atenção, está treinando a sua capacidade de permanecer, permanecer com você mesmo, com o momento presente, respiração que entra, respiração que sai, apenas isso, só isso, tudo isso. Alerta, vigilante, apenas observe o ar que toca a entrada das narinas. Respiração natural, respiração normal. Se a sua mente se distrair, apenas volte. Sorria para ela e volte.
Expiração natural. Apenas observe o ar que entra e o ar que sai, tocando a entrada das narinas. Só mais alguns instantes. Respiração que entra, respiração que sai. Se a sua mente se distrair, sorria e volte para a respiração natural. O ar que toca a entrada das narinas. Essa é a prática. Não tente mudar nada. Não tente controlar nada. Apenas observe, como um vigia silencioso. Só mais 2 minutinhos, pessoal. Continue observando a sua respiração, onde o ar entra e sai, tocando as suas narinas. Apenas observe. Alerta, vigilante. Agora, vamos observar não só a respiração, pessoal, mas também o estado do seu corpo.
e o estado da sua mente. Sente como você está agora. Compare com o início da prática. Percebe alguma diferença? Talvez sutil, talvez quase imperceptível, mas está aí. Esse é o resultado de ter parado, de ter olhado, de ter respirado. Esse é o início do caminho e é sempre suficiente. Agora leve uma última respiração profunda. Inspira pelo nariz e solta pela boca devagar. Quando se sentir pronto, comece a se mexer suavemente, os dedos, os pés, mexa os ombros, pescoço. Abra os olhos devagar. Perceba o ambiente ao seu redor, se está mais vivo, se você se sente mais presente. Traga essa presença desperta, né, para o resto do encontro, quem sabe para o resto do domingo, do dia. Ai, muito bom, né? Bom, pessoal, vamos ao tema de hoje, né? Ao ponto de hoje. Como parar, né? De brigar com os pensamentos. A gente faz muito isso, né? A gente briga muito com os pensamentos. E quando o assunto é pensamento, né? Não adianta florear demais, né? A mente pensa, pessoal. Esse é o trabalho dela. Ela cria, compara, analisa, julga, e tudo isso acontece, né, o tempo todo. Desde que acordamos, né, até o último instante antes de dormir, né, a mente está ativa, né, funcionando como uma máquina incansável, incansável. Mas não é o pensamento em si que nos causa dor. Não é o pensamento em si que nos causa dor. É a nossa relação com ele. A forma como a gente trata, né, os pensamentos. Como reagimos. Como acreditamos. Ou como resistimos a eles. O problema, o problema, pessoal, não é o que a gente pensa. O problema é como a gente se relaciona com esses pensamentos. Mais precisamente, o problema é que a gente briga com eles. A gente rejeita eles, luta com eles, entra em atrito com eles, se identifica com eles. E no final, a gente se cansa, um cansaço profundo, né? Que não vem do corpo,
mas vem da alma, um cansaço que vem da guerra silenciosa que a gente trava dentro de nós mesmos todos os dias. Então, talvez você já tenha se pegado, né, dizendo, eu queria que minha mente parasse, eu não aguento mais pensar nisso, esses pensamentos não me deixam em paz. E essa luta, que parece legítima, né? Parece legítima. Muitas vezes se transforma num novo tipo de sofrimento. O sofrimento de resistir à própria mente. Então, resistir ao que surge dentro de nós é como tentar parar o vento com as mãos. Por mais que a gente tente, né? Ele passa, né, por entre os nossos dedos. E o que sobra é só frustração, desgaste e uma sensação de impotência. E no meio dessa resistência, a gente perde a oportunidade de desenvolver uma nova postura, um novo ângulo sobre a vida, que é a de acolher com consciência. Às vezes, a gente esquece, né, de uma verdade simples, que pensar é natural. Pensar é natural. O que machuca é a forma como a gente interpreta e a gente reage a esses pensamentos. É a repetição dos mesmos julgamentos. É a repetição de pensamentos, né, que alimenta, né, o próximo. A autoexigência, o medo disfarçado de controle. Então a mente entra em um ciclo vicioso onde cada pensamento alimenta o próximo. E quando a gente tenta impedir, né, esse fluxo com força, ele se intensifica ainda mais. Então é como tentar apagar um fogo, né, soprando ar quente sobre ele. A resistência também nos desconecta do nosso próprio corpo. Quando estamos perdidos, né, nos pensamentos, esquecemos que temos um corpo presente, pessoal, respirando, sustentando a vida em silêncio. E viver, né? Viver com um ruído constante ao fundo, que não percebemos mais, mas que consome nossa energia dia após dia. Então, com o tempo, essa tensão interna, ela se manifesta em dores musculares, fadiga crônica, insônia e outros sintomas que parecem não ter explicação. Então, esses dias mesmo, uma pessoa me mandou mensagem, era 3 horas da manhã, falando que ela não conseguia dormir, que ela estava em guerra com os pensamentos dela, estava em guerra com a ansiedade dela. Isso é vida, gente. 3 horas da manhã é o horário do sono, é o horário de dormir. Não é o horário de estar em guerra com seus pensamentos. Então, com o tempo, esse estado constante de briga, né, ele se torna normalizado. Aí se tornou normal você não conseguir dormir. Aí se tornou normal você viver em ansiedade, viver em alerta, viver cansado de tanta energia que você gasta, né? Com essa briga interna. Então a pessoa acredita que viver em guerra com a mente é algo natural. Mas não é natural, pessoal. Não é. A paz é possível. A serenidade é possível. O equilíbrio, o equilíbrio emocional, ele é possível.
não por eliminar os pensamentos, mas por aprender a navegar por eles sem se afogar. É possível. Como quem aprende, né, a nadar em águas agitadas. Não se trata de acalmar o mar, pessoal, mas se fortalecer, né, mas de fortalecer a presença, de desenvolver uma musculatura interna, uma musculatura mental, e aí que envolve a prática, né? E aí que envolve realmente esses encontros, você intensificar isso, você praticar todos os dias, porque você vai desenvolver uma musculatura interna capaz de se manter firme mesmo diante das tempestades. E é por isso que a gente pratica. É por isso que eu brinco, né? Que eu sou o personal trainer da mente de vocês. E essa presença, essa musculatura, ela só se desenvolve quando há uma escolha consciente por observar, ao invés de reagir. Quando há um espaço, né, mesmo que minúsculo, entre o pensamento que surge e a forma que como nos relacionamos com ele, né? A forma como nós reagimos a ele. Esse espaço é liberdade. Então, novamente, né? Essa presença, ela só se desenvolve quando há uma escolha consciente por observar ao invés de reagir. Então, quando há um espaço, mesmo que minúsculo, entre um acontecimento e uma reação automática, né? Surge a forma como nos relacionamos com ele. Esse espaço é liberdade, é onde a transformação começa. Então, eu sempre falo, né, que meditar, né, o que que a gente fez aqui nesses 30 minutos, pessoal, é justamente porque o que que acontece? Hoje, como é que funciona uma mente automática, né, uma reação automática? Acontece um evento, acontece um acontecimento externo, né, um pensamento, alguém falou alguma coisa para você, e existe uma linha reta entre você só responder no automático. Então, acontece alguma coisa, pum, você responde no automático. Aí você sofre, faz os outros sofrer. Então, é sempre assim: você sofre, faz os outros sofrer. Então, a partir do momento onde você pratica o que a gente está praticando aqui, né, a meditação, e você intensifica essa musculatura, né, da atenção, da consciência e tudo mais, você traz um terceiro elemento, um observador, uma consciência plena, presente, que observa o acontecimento antes de reagir. E é por isso que eu falei que esse espaço, né, por mesmo que minúsculo, entre um pensamento que surge ou um acontecimento que surge e entre a reação automática, né, é liberdade, porque você está aqui presente observando isso. Você está consciente observando isso. E as suas reações, elas deixam de ser automáticas. Elas passam a ser uma possibilidade. Elas passam a ser uma escolha mais consciente. Então, ao invés de reagir no automático e explodir no automático, você consegue observar. Mas, novamente, esse espaço é liberdade. É prática, é onde a transformação ela realmente começa. Porque nesse espaço, né, podemos escolher responder, né, com mais clareza, ao invés de reagir com condicionamento. Nossa, reagir com condicionamento automático é tão ruim, né? A gente se queima, né? A gente se desgasta, a gente desgasta o outro, a gente faz o outro sofrer. Né? A gente pode, né? A gente consegue ter essa possibilidade com a prática. Não adianta só ouvir isso aqui e achar que vai acontecer. Não, mas a gente pode respirar antes de agir. Podemos ouvir antes de reagir.
Podemos sentir antes de julgar, mas isso é prática. Tem que sentar a bundinha na cadeira e praticar a meditação. Então, novamente, fazendo um convite, esse grupo ele é gratuito, mas eu tenho um outro grupo que ele é pago e que a gente se encontra para fazer exatamente isso que a gente está fazendo 2 vezes por semana, pessoal, porque uma vez por mês realmente é pouco, mas a gente precisa praticar, tá? Então, não basta só ouvir, porque a gente vai realmente fortalecer a nossa musculatura interna. Porque a mente, pessoal, ela não é nossa inimiga. A mente não é nossa inimiga. Vamos deixar isso claro desde o início. A sua mente não é sua inimiga. Os pensamentos, por mais incômodos que sejam, eles têm um papel na sua vida. Eles já te salvaram de perigos, te ajudaram a resolver problemas, organizar ideias, tomar decisões. Eles fazem parte da sua inteligência adaptativa. Não são erros, são tentativas da mente se proteger, né? De proteger, de organizar, de antecipar. Eles não são o vilão da história, eles são os mensageiros. Só que a gente briga com o mensageiro, né? Eles não são o vilão da história, mas eles podem se tornar sim, e eles se tornam, é comum, né? É mais comum do que a gente imagina, a gente vê as pessoas em sofrimento por conta dos seus próprios pensamentos. Então, eles podem sim se tornar um problema quando eles assumem o controle e você acredita em tudo o que eles dizem. A gente acredita em tudo o que eles dizem, né? Quando você deixa de questionar, quando você se esquece, né, de que um pensamento não é um fato, mas apenas uma representação interna, né? Uma voz. A mente, ela pensa automaticamente, pessoal. Ela recicla velhos conteúdos, ela projeta medos, ela revive mágoas, ela inventa histórias. Às vezes, muitas vezes, his- histórias repetidas, né? Às vezes, muitas vezes, histórias absurdas, mas histórias que colorem, né, a sua percepção do mundo. Esse que é o problema, né? É como um, é como um rádio, né, que toca o tempo todo e dita a regra, né, da nossa vida, como a gente vive, e que às vezes sintoniza numa estação que você não escolheu, uma estação que toca as músicas da culpa, as músicas da ansiedade, as músicas da comparação, as músicas do medo. E quanto mais você briga com essa estação, mais alto o volume parece ficar. Então agora, imagina que você passa o dia todo, né, tentando desligar esse rádio à força. Cansa, né? Cansa muito. Então a proposta, né, não é desligar a mente, é mudar a relação que você tem com ela. E para isso, pessoal, a gente precisa olhar para ela com curiosidade e com coragem, com um certo distanciamento, né? Amoroso. Porque, novamente, você não é esses pensamentos. Você é quem observa o que esses pensamentos estão te falando. Você é o observador. Você é a consciência que observa esses pensamentos. Então, por isso que
a gente pode olhar com um certo distanciamento amoroso para esses pensamentos, como quem escuta, né, mas não necessariamente acredita, como quem diz: "Ah, interessante esse pensamento, ele é bem sapequinha, né? Obrigado, pensamento, por compartilhar, mas hoje eu não escolho embarcar com você não. Não vou entrar na sua ladainha não. Hoje eu vou ficar aqui, ó, quietinho". Novamente, é prática. Essa mudança de relação é como aprender a dançar, né, com um parceiro que você achava que era desajeitado. Aos poucos você percebe que ele pode até ter um ritmo desordenado, mas se você não resistir e apenas seguir o fluxo com consciência, com presença, a dança se torna mais leve, pessoal. E a leveza não vem da ausência de tropeços, né? Mas da disposição em seguir dançando mesmo assim. E às vezes você vai tropeçar, vai pisar no pé, vai se irritar, mas isso também faz parte da dança. A compaixão consigo mesmo é o chão que sustenta, né, esse novo aprendizado. Entender que não se trata de perfeição, mas de presença, de constância, de se reconectar, né, com a inteligência do seu corpo e do seu coração. A compaixão que você pode aumentar com você mesmo, né, que você pode cultivar por você mesmo, é o olhar que entende: ó, eu estou aprendendo. Então, essa nova forma de lidar com os pensamentos não é uma promessa de uma mente vazia, não é, ou de dias sempre tranquilos, mas é um convite para amadurecer emocionalmente. Porque idade, pessoal, não é sinal de maturidade emocional. A gente vê muitas pessoas mais velhas, parecem um bebê emocionalmente falando, parecem crianças. Então, para aceitar que a mente vai continuar pensando, e mesmo assim, você pode permanecer inteiro, em paz, consciente, né? Você pode ser o céu que acolhe todas as nuvens de tempestade, sem se confundir com nenhuma delas. Você não é a nuvem de tempestade, você é o céu. As nuvens são apenas possibilidades que vêm e que vão. Quando você para de brigar, né, com os pensamentos, algo muda profundamente, pessoal. Você começa a desenvolver um tipo de atenção que não é mais controladora, mas ela é observadora. Uma consciência que não tenta mudar o que surge, mas que simplesmente reconhece: oh, isso é só um pensamento. Não sou eu. É apenas um pensamento. Eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos. E nesse reconhecimento há liberdade, porque um pensamento reconhecido é um pensamento dissolvido, pessoal. Ele perde força, ele perde o controle, ele volta a ser só o que é, um pensamento, não uma sentença. É como um buffet, né? Quando você vai escolher a comida, tem tanta coisa para você escolher. Você não precisa comer de tudo. Os pensamentos são a mesma coisa. É o buffet dos pensamentos. Você não precisa acreditar em tudo, você não precisa pegar tudo para você. São possibilidades, são só pensamentos, não é uma sentença. Então, com a prática, pessoal, novamente, com a prática, esse espaço de consciência, ele se expande. A mente continua operando, porque ela vai continuar operando, mas você deixa de ser um refém dela.
Você se torna testemunha dela. Porque é isso que você é, essa testemunha silenciosa, que está encoberta por tanta distração, por tanta compulsão, por tanta reação, por tanto piloto automático. E essa posição de testemunha, ela é poderosa, é libertadora. É nesse lugar que nasce a sabedoria. É nesse lugar que você pode, enfim, né, descansar. Descansar do esforço, né, de ser o tempo todo. Descansar da expectativa do controle. Descansar na confiança. Se repousar. Se pegar de volta, né? É isso que é se pegar de volta. Muitas tradições de meditações, né, apontam para esse mesmo lugar, o de se tornar o observador, se reconectar com o observador, né, o de sair da prisão da mente, né, e entrar no corpo, né, entrar no espaço da mente consciente, da mente presente. E aos poucos você vai percebendo que não precisa se identificar com tudo o que passa por você. Você pode escolher, você pode descansar no agora. E isso não é sobre se afastar da vida, pessoal, mas muito pelo contrário, é sobre estar mais presente nela. Porque quando a mente para de gritar, você começa a ouvir o que está ao redor, começa a notar as cores, começa a notar os cheiros, começa a notar o toque do vento, você começa a tocar, você começa a sentir e a ouvir o som de uma voz querida, de uma voz amiga, de uma voz das pessoas que estão ao seu redor. Porque enquanto as pessoas estão falando, a sua mente está pensando mil coisas. Você não está ouvindo a pessoa verdadeiramente. Isso é muito injusto com as pessoas. A gente não oferece nem a nossa presença para as pessoas, mesmo ali, olhando para ela. A gente está aqui, blá, 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 blá. Aí quando vai responder, responde a nós mesmos. Nem ouviu o que a pessoa falou direito. Então a gente começa a estar na vida de verdade. E quando você está de verdade, os pensamentos, eles passam como nuvens. Você não fica se apegando a eles. Você vê eles, você reconhece, mas você agradece e deixa aí. Não com raiva, mas com gratidão. Porque até os pensamentos, né? Até o pensamento que te trouxe dor, ele te ensinou algo. E isso é sabedoria. Pode ser que amanhã você esqueça disso tudo que eu te falei. E vai acontecer, tá? Porque são muitos anos, né? Praticando a desatenção, são muitos anos praticando o piloto automático. Pode ser que amanhã, né, você se enrosque de novo em uma história mental, que acredite num pensamento doloroso e caia na armadilha, né, da repetição, da ruminação mental. Mas agora, pelo menos, você sabe que há outro caminho. E isso muda tudo. Voltar não é um erro. Voltar é o caminho. Voltar é um gesto de amor próprio, de reconciliação, de coragem, né? E toda vez que você se lembrar disso, você estará voltando para casa, você estará se pegando de volta, né? Então, antes de da gente se despedir, né? Estamos chegando ao final do encontro. Vamos pausar, respirar
Se quiser, pode fechar os olhos. Perceba os sons ao seu redor. Sinta o corpo apoiado. Observe a respiração se movimentando, suave, contínua, presente. E nesse instante de silêncio, vamos cultivar uma intenção. Eu repita mentalmente que eu possa me relacionar com os meus pensamentos com mais gentileza, que eu possa desenvolver a presença, que eu possa me acolher sem me identificar, que eu possa acolher os pensamentos sem me identificar, e que essa presença, esse cuidado, esse acolhimento transborde, transborde para os outros, transborde para o mundo, para cada ser que, assim como você, também sofre com os próprios pensamentos. Então pode repetir em silêncio agora. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu esteja livre do sofrimento. E agora estendendo essa intenção para os outros. Que todos os seres estejam em paz, que todos os seres estejam bem, que todos os seres sejam livres do sofrimento. Então, muito obrigado, pessoal, por esse encontro. Nos vemos no próximo. Que você esteja bem, que você esteja em paz, que você se pegue de volta, como nunca antes. Tá bom, pessoal? Um ótimo final de domingo para vocês. E a gente se vê. Até mais, pessoal.